Escutas não imputados ao abrigo do Código de Processo Penal, a publicitação do conteúdo das escutas não é permitida, desde a alteração que houve ao Código de Processo Penal em 2007, e apesar de alguns programas ou algumas publicações não estavam em segredo de justiça. Mas não podem ser publicitadas a não ser por consentimento dos visados. E, portanto, obviamente que tu dirás o que tu quiseres sobre o assunto. Sim, mas tu estás a dizer isto porque é uma questão legal e do foro legal. E, portanto, o meu problema é que é isso que é grave. Ou seja, em primeiro lugar, porque considero que aquilo que... Sobre essa matéria eu digo tu mesmo que disse ao António Pedro. Podes falar sobre o assunto em questão. Agora, sobre o conteúdo tem que ser o mesmo, eu vou falar não é? sobre a questão de substância relativamente àquilo... Eu na semana passada evitei falar sobre as escutas. Eu evito falar sobre as escutas porque eu não gosto de ouvir escutas particulares. E porque entendo que Portugal teve uma comissão de extinção da PIDE-DGS em bom tempo. E em bom tempo se acabou com as escutas ilegais. E, portanto, os senhores que puseram estas escutas ilegais e os senhores que as revelam em programas, como é o teu caso... Mas as escutas foram legais. Não. Por um juiz. A divulgação das escutas, a divulgação destas escutas é ilegal. Eu sei exatamente o que estou a dizer. No tempo da PIDE também as escutas também eram legais. No tempo da PIDE as escutas eram todas legais. António. Queres comparar? Quero. Quer dizer, escutas autorizadas por juízes. Quero. Escutas autorizadas por juízes. Queres confundir? Não, quero comparar a divulgação de escutas. E tu, na última semana, fizeste uma coisa muito mais grave. Porque tu revelaste aqui escutas que ninguém conhece. Porque tu disseste neste programa, vou-te dizer exatamente o que tu disseste. Tu disseste assim, há escutas em que o Sr. Pinto Costa pede para a nomeação deste árbitro ou daquele árbitro. E eu pergunto-te se conheces algumas das escutas. É que nestas todas que estão reveladas não há nenhum caso que seja conhecido. Desculpa, não foi isso que tu disseste. Aquilo que o senhor representante do Benfica aqui disse neste programa foi que havia escutas em que o senhor Pinto Costa ligava para os dirigentes da arbitragem a pedir para ser nomeado este ou aquele árbitro. Eu não conheço nenhuma escuta. Até agora não foi conhecida nenhuma escuta. A não ser, evidentemente, que haja aqui acesso a determinado tipo de escutas. Por outro lado, o problema destas conversas serem reveladas é que são sempre reveladas as que as pessoas querem. Com certeza. Eu não gostava que ouvissem todas as minhas chamadas telefónicas e que as pusessem no YouTube. Não gostaria por razões pessoais. Por razões pessoais. Porque acho que são direitos inalienáveis das pessoas. E porque acho que a utilização das escutas, como o José Miguel Júdice disse há uns anos atrás, num artigo que escreveu, é a nova forma de tortura. É a forma de tortura dos tempos modernos. De facto, se nós chegarmos a uma situação em que escutamos tudo aquilo que se passa, se ouvirmos todos os telefonemas do Hugo, todos os telefonemas do António Pedro, todos os telefonemas do Rui Oliveira e Costa e todos os meus telefonemas, haverá com certeza, e fazemos programas de televisão e artigos de jornal sobre o assunto, com certeza que o país se transformará num país melhor para o António Pedro e muito pior para mim. Portanto, sobre a substância, aquilo que tu disseste no último programa, vais ter que provar. Quer dizer, acho que devias provar. Tu dizes que conheces escutas e que o Presidente do Futebol Clube do Porto pede árbitros. Mesmo estas que surgiram agora, não há nenhuma nesse sentido. Aquilo que há, que se sabe, é que houve dirigentes da arbitragem que falavam com dirigentes dos clubes a perguntar se gostavam deste ou daquele árbitro. E nesse caso, como tu sabes, por aquilo que veio a público, não foi apenas com dirigentes do Futebol Clube do Porto. E não envolve dirigentes do Benfica, porque não me compete a mim ser aqui, ter o comportamento pidesco. E, portanto, esta questão é para mim uma questão absolutamente essencial. E há uma outra questão fundamental. Eu gosto de participar em programas em que se cumpre a lei. E, portanto, eu considero que este assunto é um assunto, como o Gilberto chamou a atenção, em que a lei não se cumpre. E, portanto, eu para incumprimentos de lei, ou seja, o que eu não aceito é que esteja aqui alguém a dizer devia-se cumprir a lei que não existe, mas que ao mesmo tempo nos incita a discutir escutas cuja divulgação é ilegal. A ouvir, fazer escutas da vida das pessoas, etc., é uma coisa que a mim deixa-me inquieto se isso por acaso existe. Quer dizer, eu não gosto de ser escutado, são suscetíveis a ser manipulados, etc., manipulados. Mas a opinião pública era favorável à Inquisição, António Pedro. A opinião pública foi durante anos em Portugal favorável à Inquisição. A opinião pública foi favorável a que os judeus fossem queimados. E, portanto, eu acho que o teu comportamento neste programa é inaceitável. Não, tenho o direito de achar inaceitável e de não partilhar. Eu não participo em autos de fé. E, portanto, eu não vou participar passivamente num programa que se transforma num auto de fé. Mas vamos, António Pedro, concluir depois. Eu ouvi pacientemente, mas o Rui não consegue. Mas não vais ouvir pacientemente até ao fim. Não consigo. O que eu disse, porque é um auto de fé. Estás a fazer um auto de fé. O que eu disse e repito é que o que é inquietante e preocupante é que a opinião pública, sendo que é preciso que as coisas sejam divulgadas através dos mídias,
para que saiba a verdade. E, portanto, ou seja, bom, isto é o que se chama, não gosta de ouvir, o que é que eu posso fazer? O meu ponto é esse. É que... Rui Oliveira Costa, sobre este assunto, e convém esclarecer os nossos telespectadores que o Rui Moreira saiu do estúdio há instantes, portanto isso é visível nas vossas imagens aí em casa. Rui Oliveira Costa, sobre este assunto, qual é a tua opinião? Sobre esse assunto, quando teve cá, tivemos aqui a oportunidade de ter um convidado, o Marcelo Rebelo de Sousa, eu disse que em 84, tinha 30 e poucos anos, era deputado há pouco tempo, e recusei votar a lei de segurança interna que permitiu escutas em Portugal.